Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Sérgio Akira Urita, médico fisiatra, acupunturista. E a ideia aqui hoje é discutir um tema muitas vezes mal compreendido, que é a fibromialgia, né? Então, primeiramente, Sérgio, obrigado pela disponibilidade, pelo seu tempo. Espero que a gente consiga aproveitar essa discussão. Obrigado pelo convite, João. É um tema muito interessante e que afeta muitas pessoas. Então, eu estou à disposição aí para poder esclarecer algumas dúvidas e poder ajudar as pessoas que sofrem desse tipo de problema a poder melhorar a sua qualidade de vida e melhorar a questão da dor. Legal. Então, primeira coisa é entender o que é a fibromialgia. A fibromialgia é um tipo de dor crônica que é caracterizada por uma dor difusa no corpo, especialmente uma dor que é presente acima da cintura, abaixo da cintura, do lado direito e do lado esquerdo do corpo, e que também de alguma forma gera dor na coluna vertebral. Ela não tem uma causa conhecida, mas é algo que impacta de forma significativa a qualidade de vida e a funcionalidade dessas pessoas. Legal. E, bom, muitas vezes, até no meio médico, né, tem essa ideia de que, olha, tem dor no corpo inteiro, é fibromialgia, né? Todas essas dores que dói o corpo inteiro são fibromialgia? Não, geralmente você tem essa questão da queixa de dor e a partir da presença dessa queixa de dor crônica, que é uma duração acima de 2 meses, isso faz com que haja necessidade de uma avaliação médica. Essa avaliação médica especializada, você vê se tem outros tipos de quadro que simula essa presença da dor, por exemplo, um quadro de um problema de tireoide descompensado ou uma doença reumatológica, até alguns tumores podem levar à presença de dores difusas pelo corpo. Então, essa avaliação médica serve para você poder descartar outros problemas de saúde e ou confirmar o diagnóstico de fibromialgia e você poder direcionar de forma adequada o tratamento. Legal, legal. Bom, do ponto de vista ortopédico, a gente vê muitos pacientes, primeiro com artroses em várias articulações, então, de fato, tem algumas pessoas que têm artrose, desgaste da articulação, por diferentes motivos, às vezes por um que a gente chama idiopático, né, assim, às vezes a gente não identifica uma causa clara para isso, mas que de fato tem um desgaste articular em várias articulações. Existem muitos quadros funcionais, aquela pessoa que começa a ter algum problema, começa o sedentarismo, e aí gera questões posturais, enfim, começa a ter outras descompensações, e aí não adianta você querer falar que isso é uma fibromialgia, né? Quer dizer, aí você tem uma dor que não necessariamente é fibromialgia. Como é que você vai fazer o diagnóstico, então? Quer dizer, tudo bem, você tem dores acima e abaixo da cintura, lado direito e lado esquerdo, você fez exames, muitas vezes ou você descartou outras causas, ou então você está suspeitando de uma dor mista, que ele possa ter uma fibromialgia junto, muitas vezes o paciente com fibromialgia tem artrose, tem outras coisas juntas, né? Como é que você define, falar, esse paciente tem fibromialgia? Então, a presença da dor difusa associada à presença de dor, quando se aperta alguns pontos específicos, sugestiona muito a presença da fibromialgia. Existem os sintomas associados, né? Fadiga, insônia, alterações de humor, alterações de memória, dor, ou outros tipos de dor abdominal, que podem estar associados ao quadro. Quando você tem os critérios específicos, né, que acabam direcionando, né, ainda para facilitar a questão da identificação, visto que em muitas situações a fibromialgia ela pode ser um fator que faça com que a pessoa tenha acesso pode ser acesso a ser considerada uma pessoa com deficiência em algumas situações. Então, esses critérios objetivos fazem com que a gente consiga fazer um diagnóstico mais preciso desses quadros. Tá, e aquela questão de número de ponto em gatilho, isso daí é uma coisa meio controversa na fibromialgia, né? Porque
você pode ser mais criterioso ou menos, e aí você fala, bom, você tem paciente com uma fibromialgia que talvez não tenha todos os pontos em gatilho. Como que funciona isso? Você tem um critério de fato que considera quantos pontos gatilhos você tem? Como é que você faz isso? Então, eu acho que assim, tem os que a gente chama de pontos dolorosos, né? São 18 pontos dolorosos em regiões pré-estabelecidas, e de acordo com o critério da Associação Americana de Reumatologia, que a gente utiliza, pelo menos 11 desses pontos têm que ser dolorosos à palpação. Evidentemente, em algumas situações a pessoa pode estar melhor da dor e você não conseguir captar isso de uma consulta inicial. Mas por isso que o acompanhamento é importante, porque num certo momento a dor está mais controlada e você não vai conseguir ter a presença desses pontos dolorosos da palpação, mas em outro momento você pode pegá-los e isso pode sugestionar mais e corroborar com o diagnóstico da fibromialgia. Então, seria só essa a ideia, né? Ótimo. Quando você fala em ponto gatilho, é uma outra condição que também desenvolve esses pontos gatilhos, inclusive temos um vídeo que fizemos discutindo isso, é a dor miofacial, né? Dor miofacial e fibromialgia é a mesma coisa? Como é que você diferencia essas condições? A dor miofacial é uma dor mais localizada, com um padrão específico de dor de acordo com o músculo afetado. A fibromialgia é uma dor mais difusa. Geralmente, o tratamento da ponto gatilho é o agulhamento, seja com medicação ou agulhamento a seco, que tem um resultado bem interessante, um bom resultado no tratamento desse quadro. Na fibromialgia, esse tipo de agulhamento, nesses pontos dolorosos, geralmente não traz muito resultado, traz muito ou traz nenhum ou pouco resultado. Então, esse é um ponto de diferença importante se você tiver uma dúvida em relação a essa questão. Mas, geralmente, é a questão da característica da dor, que é uma dor mais difusa, mais espalhada, que faz com que você pense mais na fibromialgia em detrimento da dor miofascial. Ótimo. Existe algum perfil de paciente que você vai pensar mais na fibromialgia? Então, pessoas mais novas, mais velhas, homem, mulher, pessoas ativas, sedentárias, obesos, pessoas mais magras. Qual que é o perfil do paciente com fibromialgia? Geralmente, a fibromialgia afeta mais mulheres, né? Mulheres. A idade geralmente varia, mas geralmente são mulheres de meia idade, mas pode afetar jovens também. Isso não é uma coisa que é muito bem definida, mas a predileção por mulheres ela é maior que em homens. Legal. O perfil psicológico desses pacientes, né? É muito comum a gente ver que essas pacientes são meio desesperadas até por conta da dor, né? Ah, Você vê quadros aí de ansiedade, insônia, um outro quadro neurológico que muitas vezes está associado, queixas mais somáticas, tipo, queixas abdominais, intestinais também são comuns na fibromialgia, né? Essas condições, elas são parte da fibromialgia ou são uma consequência de uma dor crônica que muitas vezes atrapalha a rotina diária daquela paciente, enfim, que acaba desencadeando esses outros quadros? Essa é uma boa pergunta. Qual que vem antes? A dor ou a ansiedade? Ou a ansiedade leva à dor? Eu acredito que seja uma mistura. É difícil a gente delimitar, tá? Quem começou primeiro. Especialmente se tem um quadro de uma longa data. Às vezes há uma facilidade de delimitar quando você tem a presença de eventos traumáticos, né? Ou eventos impactantes na vida da pessoa. Por exemplo, a morte de um ente querido, a perda de um trabalho, de um relacionamento, que acaba levando a pessoa a ter um quadro de ansiedade ou de depressão e que vem seguida por um quadro de dor. Aí, nessas situações, fica mais fácil a identificação. Mas, via de regra, há situações em que não é claro isso, o que começou primeiro, tá? Mas o fato é que essa presença desses sintomas de humor, de alteração do humor, é muito presente. Então,
tem estudos mostrando que 30%, 30 a 50% das pessoas que têm fibromialgia têm algum grau de ansiedade e ou de depressão. E que isso também acaba impactando no tratamento desse tipo de quadro. Legal. Bom, normalmente o uso é uma dor de longa duração e o uso de medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos, eles acabam tendo pouco espaço nesse tipo de dor, né? Acaba tendo pouco, primeiro pelos efeitos colaterais e também por uma resposta que, como regra geral, é frustrante aí, né? No ponto de vista medicamentoso, muito se fala do uso de anticonvulsivantes e antidepressivos, né? É, isso funciona para a fibromialgia. Eles agem diretamente sobre a depressão, sobre outros quadros neurológicos, ou é de fato um tratamento para dor? Geralmente você, quando te lança a mão dessas medicações, tanto antidepressivos quanto os anticonvulsivantes, o objetivo é você modular a informação de dor. No caso dos anticonvulsivantes, você modula a, a via que leva a informação de dor para o cérebro. E os antidepressivos atuam de outras formas, também pode ajudar na modulação e na recepção da informação de dor na região cerebral, que é responsável pela dor. Bom, as medicações elas servem para que você consiga reduzir a intensidade de dor e reduzir as crises que levam à necessidade de medicações para controlar a crise, a dor intensa. Então, o papel delas é esse, nesses casos. Legal. Bom, é importante entender que a medicação, todas essas medicações, ela tem um espaço que não é necessariamente um tratamento de depressão, né? Que muitas vezes você pode usar para o paciente com dor crônica que não tem depressão. A depressão é um quadro que atua sobre o sistema nervoso central, a dor também está assim, no fundo são vias comuns, né? Mas até doses de medicamentos muitas vezes são diferentes e lembrar que o tempo dessas medicações não é imediato, não é como um anti-inflamatório que você toma e está resolvendo a dor. Então não adianta tomar um anticonvulsivante porque você está com dor. Não, uma coisa que é um tratamento de médio prazo aí, né? Sim, sim. Acho que a ideia é você identificar o problema, poder propor tratamentos e que tenham resposta adequada. Muitas das vezes não existe uma medicação mágica que vai tirar a dor, mas existem várias opções que podem, se bem usadas, contribuir muito para a melhora do quadro. Ótimo. Bom, saindo das medicações, existem outros tratamentos que podem estar envolvidos aí para a fibromialgia, né? Um deles você já citou que seria a acupuntura, que você disse que não, a acupuntura ou agulhamento a seco que tem uma resposta geralmente também insatisfatória para esses pacientes com fibromialgia, correto? Assim, o agulhamento seco geralmente não é tão interessante, a não ser que a pessoa tenha o azar de ter a fibromialgia e presença de dor miofascial associada. Então, a pessoa pode ter os dois juntos. Mas a acupuntura pode atuar com outras estratégias, né? Por exemplo, diminuir a ansiedade, diminuir a depressão, e pode ajudar a questão da funcionalidade, a pessoa conseguir ter mais tolerância aos esforços do dia a dia. Então, né, nesse sentido, a acupuntura pode ajudar. E, claro, eu acho que qualquer agulhamento tem que ser muito ponderado de acordo com o quadro que a pessoa apresenta naquele momento. Legal. Técnicas de fisioterapia manual, então, quiropraxia, a própria fisioterapia convencional, ah, enfim, a osteopatia, ah, que outros tipos de tratamento, quando que tem indicação essas terapias manuais? Geralmente, quando você tem um quadro de dor por algum outro motivo, por exemplo, a dor miofascial associada, ou algum problema outro, né, articular, que não esteja relacionado à fibromialgia, mas a pessoa presente, você pode lançar mão das sessões da físio
tanto convencional quanto com o uso dos meios físicos, o uso de técnicas de terapia manual, de acordo com a situação que a pessoa apresenta. Ótimo. Ah, e aí, assim, a gente já falou então aí das medicações, né, que têm o seu papel principalmente esses quadros de esses processos antidepressivos, anticonvulsivantes, medicações para uma dor mais neuropática, né? A acupuntura que tem alguma ação, vamos dizer, no sentido não tanto da dor, talvez, mas de outros aspectos que muitas vezes estão associados aí com a fibromialgia, né? As terapias manuais, né? Que acabam ajudando. Que outras formas de tratamento são indicadas para tratar a dor do paciente com fibromialgia? Assim, geralmente a gente pensa em técnicas não medicamentosas, você engloba a questão do cuidado da questão mental, né? Então, existem técnicas que a gente chama de técnicas de enfrentamento de dor para melhorar a questão da tolerância à dor, né? Tolerância às crises, principalmente. Então, entre essas técnicas, a mais conhecida é o que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, em que o psicólogo, especializado em dor, ele consegue fazer com que a pessoa consiga tolerar melhor a dor com exercícios mentais no sentido de fazer com que a pessoa consiga lidar com isso. E outros cuidados também estão relacionados à questão da atividade física, né, que geralmente de leve intensidade, que pode ser útil para trabalhar tanto a questão da percepção da informação de dor, quanto na questão da funcionalidade. Quando você fala em atividade física, qual é o tipo ideal de atividade? Tem alguma forma que a gente pode falar é mais efetivo? É uma atividade, pelo que você falou, de baixa intensidade, mas uma caminhada ajuda, é um trabalho mais aeróbico, é um trabalho mais de fortalecimento, então aí academia, o pilates, outras formas, atividades aquáticas, atividades um pouco mais intensidade. O que é indicado para o paciente com fibromialgia? A maior parte das pessoas com fibromialgia se beneficia muito das atividades de leve intensidade, preferencialmente aeróbias, pensando na questão da dor. Quando se pensa de uma forma um pouco mais geral, que não só a dor, mas também, né, na saúde global e do sistema locomotor, é importante inserir exercícios de fortalecimento, mas aí uma carga que seja tolerável para o paciente, que acaba não pode ser uma carga que leve ao sintoma de dor, desconforto significativo, tem que ser algo que a pessoa tolere, que aguente, e com uma frequência um pouco mais alta, tá? Para compensar a questão da intensidade. Então, a gente pensa já um treino resistido que pode ser feito tanto numa academia quanto no Pilates, ou em outro tipo de atividade, treino funcional, por exemplo, mas que você busque fazer cargas mais leves, com mais repetição, e respeitar sempre a questão da tolerância da dor, dia a dia. Então, às vezes a pessoa consegue naquele dia fazer uma carga maior e outros dias fazer uma carga menor, e isso tem que ser respeitado para evitar que haja uma acentuação das crises de dor. Ótimo. Uma queixa muito comum do paciente com fibromialgia é a insônia, né? Como que você pode atuar no paciente com fibromialgia e insônia? O primeiro passo para trabalhar a questão da insônia é identificar se tem algum outro fator que acaba levando a isso, um fator clínico, né? Às vezes uma descompensação hormonal, né? O uso de substâncias que acabam sendo estimulantes, tudo isso acaba levando a fazer com que a pessoa tenha insônia. Resolvendo essa questão inicial, o outro passo é você criar um ambiente que favoreça a pessoa repousar. Então, é o que chama de higiene do sono. Aqui a pessoa pode criar um ambiente com redução do estímulo luminoso, diminuição dos estímulos de telas, né? Reduzir a intensidade da televisão, volume,
e criar um ambiente aconchegante que vai fazendo com que a pessoa eh, tenha o seu sono facilitado, né? Ótimo, legal. Bom, aí é o tratamento da insônia, que também funciona para outras pessoas, então existem aí médicos mais especializados em sono, né? E a gente pode fazer esse tratamento inicial, lembrar o que a gente chama de higiene do sono, né? Que para quem tem essa dificuldade, é evitar aparelhos eletrônicos, evitar atividades que envolvam uma atividade mental excessiva próximo de dormir. Enfim, existe uma série de recomendações, a gente tem aí outros conteúdos falando sobre a medicina do sono, né? Que também são válidos para o paciente com fibromialgia. Sérgio, legal, acho que tivemos uma discussão aí para de fato as pessoas entenderem o que é a fibromialgia. Primeiro, para entender que nem toda dor crônica, nem toda dor que dói o corpo inteiro é fibromialgia, então acho que deu para algumas pessoas aqui ou falar, olha, eu acho que eu tenho fibromialgia mesmo, ou talvez falar, olha, recebi esse diagnóstico, mas vale uma segunda opinião, porque talvez não seja bem isso, né? E entender que o tratamento não é simples, e por mais que talvez não tenha uma cura para a fibromialgia, mas você pode ter uma melhora significativa aí com o tratamento, né? Então, eu agradeço a oportunidade por falar sobre esse tema. Imagino que isso possa ajudar muitas pessoas a poder se tratar de forma adequada. Legal, obrigado mais uma vez a disponibilidade e espero contar com você em outros momentos.